Desde já quero agradecer a todos, de facto, as vossas orações, e é bom estar aqui servindo o Senhor, é bom estarmos juntos, e eu queria convidar-vos a abrir a Palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, vou procurar falar mais baixo, porque também não consigo ir lá acima. Então, eu queria partilhar convosco um pensamento nesta Epístola aos Hebreus e queria que lêssemos os primeiros 3 versículos do capítulo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O versículo 1 diz que, havendo Deus antigamente falado, Deus falou antigamente, Deus continua a falar e Deus fala-nos, continua-nos a falar hoje, como diz o versículo, pelo seu Filho. Portanto, podemos dizer que não é à falta de Deus falar. Deus falou, Deus continua a falar e Deus sempre, de facto, tem falado. Tem falado, como diz este versículo, pelo seu Filho. Falou pelo Senhor Jesus Cristo quando Ele aqui esteve na terra. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não falou apenas enquanto esteve aqui na terra. Enquanto esteve aqui na terra, Ele falou, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz e, como diz o versículo 3, subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. E assentou-se porque terminou o seu ministério, completou a obra para a qual ele veio, de facto, a este mundo. Mas, ainda do céu, ele falou, ele voltou a falar. Portanto, Deus falou na antiguidade, continua a falar, e de facto o Senhor Jesus Cristo, durante o tempo que aqui esteve neste mundo, ele falou, subiu ao céu e continuou a falar. Lembramos-nos quando o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, ele ouviu o Senhor, falou, o Senhor lhe apareceu, o Senhor lhe falou e continuou a falar-lhe. Portanto, podemos dizer, não é à falta de Deus falar. O problema não está em Deus, o problema está em quem ouve. O problema está, de facto, na forma como nós ouvimos ou não ouvimos a Deus. Eu li acerca de dois pastores, 2 responsáveis de 2 igrejas locais, e um perguntava ao outro: tu lá na tua igreja tens um ministério para surdos? E o outro respondeu: olha, eu acho que esse ministério devia de existir para toda a igreja, porque me parece que toda a igreja não está a ouvir nada. E de facto, não deixa de ter alguma razão. O problema não está em Deus, o problema não está em Deus não falar, porque Ele tem falado. O problema está
em quem ouve, em quem escuta. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava a falar às multidões. E no meio daquelas multidões havia certamente, e nós vemos isso, um ou outro que era surdo. Mas mesmo assim, esse um ou outro que era surdo, o Senhor curou. O problema é que ouvir Deus não basta ter 2 ouvidos. Ouvir Deus não basta ter 2 ouvidos. É necessário ter o coração disponível para ouvir a Deus. Ou seja, ouvir o que o Senhor diz, ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz à Igreja hoje. Não basta apenas ter 2 ouvidos, é necessário ter o coração também disponível para ouvir. E ouvir com o coração é estar disponível para obedecer, para fazer. Portanto, não é à falta de Deus falar. Deus fala. Falou na antiguidade, fala no presente, continuou a falar, falou pelo Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra. E o Senhor subiu ao céu, e do céu continuou a falar. E continua hoje, de facto, a falar. O que importa é que, de facto, cada um de nós esteja disponível para ouvir. Nós lemos no capítulo 3, e versículos 7 e 8, o Senhor diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Reparem, o versículo 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Porque há decisões que temos que tomar na nossa vida. E a decisão mais importante da nossa vida é crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Por isso, se alguém aqui está nesta manhã que ainda não creu no Senhor Jesus como seu Salvador, que hoje mesmo o possa fazer. Aí sentado no vosso lugar, possa de facto fazer a oração mais importante da sua vida, que é: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu morreste por mim. Eu creio que eu sou um pecador e como pecador eu sei que estou condenado à morte eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário. E eu creio, Senhor, que foi para mim. Eu Te aceito, eu Te reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Esta é a oração mais importante da nossa vida. É a decisão mais importante da nossa vida. E por isso, e reparem que o versículo diz hoje, não é amanhã, é hoje. Se hoje ouvirdes a voz de Deus. E será que hoje, neste momento, estás a ouvir a voz de Deus? Se estás, se o Senhor está a falar ao teu coração, então não adies para amanhã. Porque amanhã não sabes se vais ter uma nova oportunidade. Nem nós sabemos, nenhum de nós sabe se logo à tarde vai estar vivo. Nenhum de nós. Ainda esta semana passou uma colega minha me falou de uma amiga dela que foi com o marido e o filho a passar o fim de semana em Inglaterra, muito felizes por irem viajar, ir à Inglaterra.
ela morreu em Inglaterra, sentiu-se mal e morreu. Ainda lá está. E, portanto, ninguém sabe qual o momento, qual a hora de partir. Por isso, o versículo diz, hoje, a urgência da salvação. E permita ao Senhor que, se alguém aqui está e que ainda não tomou essa decisão, que o possa fazer, de facto, hoje. No capítulo 13 de Hebreus e no versículo 22, o Senhor, pela boca do apóstolo, ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. O apóstolo, eu digo o apóstolo Paulo, porque eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta epístola. Não há certeza de quem é que de facto escreveu esta epístola, mas a grande maioria inclina-se para que tenha sido de facto o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve esta epístola aos hebreus, aos judeus convertidos ao cristianismo, aos judeus convertidos a Cristo. Portanto, esta epístola é dirigida de facto aos crentes judaicos e que, digamos que esta geração a quem esta carta está a ser escrita é já uma segunda geração. A primeira geração de judeus que se converteram a Cristo foi uma geração fiel, uma geração que de facto pagou um preço. Alguns pagaram o preço com a sua própria vida, por se manterem firmes e fiéis ao Senhor. E o que estava a acontecer nesta altura é que, portanto, o templo ainda existia, o sacerdócio levítico ainda estava a ser exercido, e o que estava a acontecer é que alguns crentes, alguns que se haviam convertido a Cristo, estavam a hesitar, estavam, portanto, a voltar para trás. E aquilo que o apóstolo quer é chamá-los à realidade. Então, esta é uma carta, é uma epístola também, de facto, de exortação. No capítulo 12, e no verso 25, capítulo 12, verso 25 diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. O apóstolo diz: vede que não rejeiteis ao que fala. Portanto, o que estava em risco de acontecer é que eles estavam a rejeitar aquele que falava. E a questão é essa, irmãos. O que é que nós estamos a fazer àquilo que Deus nos diz? Será que estamos a rejeitar aquilo que fala? Rejeitar aquilo que Deus diz é rejeitar Deus. Rejeitar aquilo que Deus de facto diz é rejeitar a Deus. E o apóstolo diz: cuidado para não rejeitar aquilo que fala. E quem falava era o Senhor Jesus Cristo. Rejeitar aquilo que fala era rejeitar o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, rejeitar o que fala traz sempre consequências. Rejeitar o que fala
traz de facto sempre consequências. E o apóstolo, ele lembra o que aconteceu àqueles que rejeitaram o Senhor no passado. E aqueles que rejeitaram o Senhor sofreram as consequências. Se tivessem dado ouvidos àquele que falava, teriam poupado muitos anos de escravidão. Teriam poupado muito sofrimento. E por isso, rejeitaram ao que fala, trouxe consequências. E rejeitar aquilo que fala e rejeitar aquilo que ele diz, traz consequências para a nossa vida. Mesmo hoje, quando se rejeita aquilo que fala, traz consequências. Aqueles que rejeitam aquilo que fala, ou seja, rejeitam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda estão perdidos e que rejeitam aquele que fala, que é o Senhor Jesus Cristo, as consequências é uma eternidade separada de Deus, uma eternidade de sofrimento eterno. Portanto, rejeitar o que fala, rejeitar o Senhor, traz sempre consequências. E nós, como crentes, rejeitarmos aquilo que fala, rejeitarmos aquilo que o Senhor diz, traz sempre consequências na nossa vida. É evidente que não perdemos a salvação. Não perdemos a salvação, mas perdemos muita coisa. Perdemos muita coisa no presente, perdemos muita coisa em relação ao futuro, em relação ao nosso galardão, mas perdemos muita coisa enquanto aqui vivemos neste mundo, em relação à nossa comunhão com Deus. Perdemos muito. Irmãos, deixai-me dizer uma coisa. Eu creio até que podemos perder a própria vida. Podemos perder a própria vida. Eu lembro-me de um irmão lá em Almada, na Igreja do Castelo, há muitos anos atrás. O Carlos chegou a conhecer. Há um irmão que era um evangelista. Era um homem de Deus. Ele trabalhava num restaurante no Rossio, que era, não sei se ainda existe, que era o Tico Tico. E eu cheguei a passar por lá algumas vezes e assisti. Ele não perdia uma oportunidade, ali ao balcão, de falar de Cristo. E um dia o Senhor levou-lhe a esposa. Eles não tinham filhos. E este irmão, com a falta da esposa, ele começou a cair na sua relação com Deus. E de um momento para o outro o Senhor levou. E eu creio que o Senhor o levou para ele não cair mais. Porque ele não queria, não estava a dar ouvidos àquele que lhe falava. Não estava a dar ouvidos. E por isso o Senhor o levou para que ele não caísse mais. E para que o nome de Deus não fosse ainda posto mais em causa. Portanto, eu creio que se não dermos ouvidos àquilo que fala, as consequências podem ser de facto muitas. Inclusivamente, podemos perder a própria vida. Mas, portanto, esta epístola, ela tem este objetivo de chamar à realidade esta igreja, estes crentes, hebreus, judeus, que estavam a vacilar na sua fé, estavam a desviar-se do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós podemos dizer, eu não sou judeu, eu não tenho, não sou religioso, graças a Deus por isso, que já crês no Senhor Jesus como teu Salvador. Mas o perigo
de não ouvires aquele que fala e voltares-te a aproximar de onde viestes, do pecado, do mundo. O perigo de te aproximares é muito grande. Ou seja, o perigo de voltares para trás é muito grande e é muito perigoso. E nenhum de nós está livre de que isso aconteça. Basta não ouvirmos aquele que fala e deixar de ouvir aquele que fala, o risco de nós voltarmos para trás, aproximarmos do pecado, aproximarmos de coisas que nada têm a ver com o Senhor. Tanto faz em termos de comportamento mundano, como até em termos doutrinais, como em muitos outros aspectos. O perigo de que isso aconteça é de facto muito grande. E por isso o apóstolo e o objetivo da carta é para que comparassem o que tinham em Cristo, aquilo que tinham em Cristo e que estavam em risco de perder. Atenção, eu repito, ninguém perde a salvação. Se alguém já creu no Senhor Jesus Cristo, em verdade, seriamente, aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, jamais perderá a salvação. Mas pode perder muita coisa. Pode perder na comunhão com Deus e pode perder no presente e pode perder no futuro, na eternidade, em relação ao seu galardão. E por isso o apóstolo quer chamar à razão os crentes, estes crentes, para que eles entendam, analisem, para que eles de facto analisem o que têm em Cristo e o que é que têm naquilo para onde estão novamente a caminhar. Uma das palavras que nós vemos, ou seja, por 13 vezes nesta epístola, nós lemos a palavra superior. Aparece 13 vezes. 13 vezes nesta epístola. Portanto, a palavra superior. E vamos ler capítulo 7. Capítulo 1 e verso 4, primeiro, que diz, versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Está a falar do Senhor Jesus Cristo. O versículo 3, que nós lemos, fala-nos daquele que subiu ao céu e sentou-se à destra de Deus, que é superior aos anjos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é superior. Ele está acima dos anjos. Ele está acima. E se analisarem e lerem o resto da epístola, vão ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a Arão, Ele é superior ao sacerdócio levítico, Ele é superior a todos e a todos. E agora sim, capítulo 7 e verso 19, diz assim, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. É introduzido a lei, nenhuma coisa aperfeiçoou. Ainda havemos de voltar a este versículo. Mas o que temos em Cristo é algo
que é superior. É uma esperança que é superior. E ainda, capítulo 8 e verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Alcançou ministério tanto mais excelente, superior. Portanto, de facto, aquilo que nós temos no Senhor Jesus Cristo é superior. Ele é superior a tudo e a todos. E porquê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele é superior. E aquilo que nós temos nele é superior a qualquer coisa, a qualquer outra coisa. Portanto, o que nós temos, de facto, no Senhor Jesus Cristo, é algo que é incomparável. Não há comparação. O que temos no Senhor Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. E Ele mesmo é superior. Outra coisa que lemos nesta epístola, outra palavra que aparece também cerca de 14 vezes, é perfeito. Perfeito. E perfeito, estar perfeito, significa, de facto, estar a posição perfeita diante de Deus. E isso nós lemos, primeiramente, vamos ver em relação ao sacerdócio levítico, em Hebreus 7:11, Hebreus 7:11, que diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse achado segundo a ordem de Arão. Se a perfeição fosse pelo sacerdote, se nós alcançássemos a perfeição através do sacerdócio levítico, através das práticas judaicas, então não havia necessidade de ter vindo um outro sacerdote. O Senhor Jesus Cristo não tinha necessidade de ter vindo. Não tinha necessidade de ter vindo. Mas a verdade é que através do sacerdócio levítico ninguém era tornado perfeito. Isto, se os irmãos se lembram, o sacerdote tinha que todos os anos repetir os mesmos sacrifícios. Tinha que estar sempre a repeti-los, porque de facto, através do sacerdócio levítico, ninguém se tornava perfeito. Então, no capítulo 7, verso 19, o versículo que lemos há pouco, que diz: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pelo qual chegamos a Deus. Pela lei, nenhuma coisa aperfeiçoou. Portanto, a lei não aperfeiçoou ninguém. Pela lei, ninguém se torna perfeito. O homem continua exatamente como está. Portanto, nem através do sacerdócio, nem através da lei, nem através, capítulo 10 e verso 1, que diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar ao que a eles chegam.
nem pelo sangue do cordeiro, dos bodes, dos cordeiros que eram oferecidos. Portanto, nem pelo sacrifício levítico, nem pela lei, nem pelo sangue, o homem jamais encontraria perfeito, se encontraria em posição de poder encontrar-se com Deus. Jamais. Então, o que nós temos, versículo 10, capítulo 10 e verso 14, diz: porque com uma só oblação, a oferta, aperfeiçoou para sempre os que santificou. Através de um único ato, uma única oferta, o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre todo aquele que se chega a Ele. O homem é perfeito em Cristo. Somente em Cristo Ele é, de facto, perfeito. E está em perfeitas condições para se apresentar diante de Deus. Não há outra forma de o homem se apresentar perante Deus a não ser pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando ele é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, então ele se torna perfeito e está perfeitamente em condições de poder aperfeiçoar, de poder apresentar-se na presença de Deus. Portanto, o Senhor, só em Cristo, o homem é perfeito. Por isso, só em Jesus Cristo há salvação. Só através dele é que nós podemos entrar à presença de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém está em condições de se apresentar na presença de Deus a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, em Cristo nós temos aquilo que é superior, porque Ele é superior. Nós temos aquilo que é perfeito, porque Ele é perfeito. E por isso nos torna a nós perfeitos. Quando Deus olha agora para mim, Ele não vê as minhas imperfeições. Ele vê a perfeição do Senhor Jesus Cristo em mim. E por isso eu sou aceite. Por isso, irmãos, aquilo que temos no Senhor Jesus Cristo é incomparável. Não se deixem enganar, dizendo que podemos chegar a Deus de outra forma. Isso é diabólico. Isso está errado. Ninguém, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo, jamais chegará a Deus. E outra coisa que nós temos nesta epístola é eterno. No capítulo 5, capítulo 5 e verso 9, diz-nos: e sendo ele consumado, vai ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A causa de uma eterna salvação. A salvação que temos em Cristo não é temporária, não é apenas algum tempo, é eterna. E não só, aquilo que temos em Cristo é eterno. Hebreus 9:12, capítulo 9 e verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E ainda, versículo 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte,
para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. E ainda 13:8. 13:8 que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso o que nós temos nele é eterno. Não é passageiro, não é por algum tempo. É de facto eterno. Por isso, irmãos, o que temos em Cristo é superior, é perfeito e é eterno. Queremos trocar isto por outra coisa? Queremos trocar esta relação que temos com Deus, que é superior, que é perfeita, que é eterna, por alguma coisa deste mundo? Mas se não tivermos cuidado, irmãos, se não ouvirmos aquilo que fala, corremos o risco de nos aproximarmos, de andarmos para trás, que era o que estava a acontecer com estes crentes. Andaram para trás. E infelizmente há crentes que também andam para trás. Que o Senhor nos ajude a percebermos isto e cada dia procurarmos sim andar para a frente, andar na direção de Deus. Façamos aquilo que aqueles gregos fizeram quando um dia disseram a Filipe no Evangelho de João, no capítulo 12, e verso 21, verso 20, que diz: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Procuremos cada dia, irmãos, ver Jesus. Estarmos focados naquilo que fala, e aquilo que fala é o Senhor Jesus Cristo. Não queiramos afastar-nos dele, voltar para trás, mas antes, firmar-nos nele. Procurarmos cada dia estarmos em plena comunhão com ele. De facto, o que o apóstolo queria chamar a atenção destes crentes e chamar a atenção de mim e de cada um de vós é o que temos em Cristo e o que temos fora de Cristo. O que é que preferimos? Queremos desprezar o que é superior, o que é perfeito, o que é eterno, trocar isto por algo que é passageiro, que nada acrescenta, que não nos traz nada de bom. Que o Senhor nos ajude a escolher a melhor parte. O Senhor abençoe.